Hora boa, hein, gente? Vamos finalizar com chave de ouro, porque né, já sair daqui e botar em prática. Meu Deus. Bom, gente, o que está em conta aí? A harmonização, vocês acham que é besteira e tal? Não, gente, não é besteira. Vocês sabem que eu prego a nova era do vinho, né? Cada um com suas regras, mas a harmonização é ciência, tá, gente? Então, assim, é questão de equilíbrio. Claro que cada um tem uma percepção, e eu sempre digo isso, né? Inclusive nos Minotypes, né? Eu trouxe a polêmica lá, né? Quando eu gravei aquele vídeo lá. Vocês repararam como mudou aí o negócio? Ó, servi de estímulo para vocês. É questão de equilíbrio, mas assim, o que vale, principalmente para mim, eu concordo bastante ali com aquela pesquisa, que é o gosto pessoal. Eu não vou dizer para uma pessoa, gosto é assim, gente. Tem pratos que eu amo que outras pessoas não gostam. E eu vou dizer que o meu gosto está certo da pessoa está errado? Não, né? Então, assim, por mais que às vezes eu não aprecie o equilíbrio perfeito, né? Aquilo está perfeito para mim. Então, também a gente tem que entender isso. Nem sempre é esse gráfico aqui. Às vezes, para a Carol, né, o negócio tem que ser mais doce, né? Mais salgado, ou para alguns tem que ser mais alcoólico, né? Então, assim, também entender isso. Claro que, né, o ideal seria esse equilíbrio aqui perfeito, né? De isso aqui tanto para a comida quanto para o vinho, tá? O vinho é um alimento, a gente precisa lembrar disso. E quando a gente fala de harmonização, é nisso aqui que a gente pensa nesse equilíbrio. Acidez, gordura, amargor, álcool, doce e salgado, tá? É isso. Então, no vinho, né? No vinho a gente não tem nem o sal, né? E nem a gordura, né? Os outros 4 a gente tem. Então, a gente vai trabalhar, né, no equilíbrio aqui. Então, seria, né, nem esse e nem esse, né? Seriam esses 4 aqui, tá? Que a gente tem que equilibrar, tá? Só que, quando a gente tem o prato, a gente tem esses outros 6. Então, né, se eu tenho algo no prato que está muito pronunciado, a gente vai ver isso, né? Ah, eu tenho muito doce, né? A minha sobremesa é muito doce. E aí? Aí o que vai valer, a gente vai ver. O vinho ele tem que ser ainda mais doce, né? Senão vai matar o vinho, né? A doçura vai matar a delicadeza do vinho. Claro que um vinho super doce vai ser um vinho de sobremesa, também não vai ser um vinho leve, mas para ele conseguir ali aparecer, senão não se destaca nada. Então, trouxe aqui um estudozinho, né? Só para embasar, né? Dr. Paul Breslin, biólogo sensorial da Rutgers University, diz, né, que a oleosidade e a distringência interagem. Então, assim, a gente vai ver isso, né, na prática, né? Gordura e amargor, né? E tanino. Então, por isso que aqui vem a base da regra de que se eu tenho né, um prato com gordura, né, com queijos ou uma carne gorda, né, a gente vai harmonizar com um vinho tinto tânico, né, com um vinho mais tânico. Pode ser também um vinho laranja, né, mas com um vinho com tanino, tá? Então, só para vocês entenderem o fundamento. É ciência, sim, tem estudo por trás, tá? Então, ele viu, né? Ele fez os testes ali com chá, né? Então, assim, pegou uma comida gordurosa, né? Que deixa ali aquele gosto meio desagradável, né? Em boca. Depois a pessoa bebia água, não acontecia nada, né? Continuava ali aquela gordura, né? Aquela camada de gordura, não diminuía. Mas quando elas tomavam chá, que o chá também tem tanino, né? Então essa sensação, né, oleosa ia embora. Bom, trouxe um exemplo básico, tá? E aí vocês vão adaptar também, né? A ideia não é eu ficar falando aqui de vários prazos, nada disso, é entender uns princípios e deu, né? E prática. E provar, né? Porque essa é a melhor forma. Às vezes as coisas são lindas na teoria, né? E na prática a gente já sabe. Então, aqui, por exemplo, um taco de peixe, né? A gente tem os ingredientes principais, né? Tem a massa, né? Tem queijo, tem ervas, o peixe, né? E tal. E aí, né, a gente vê que o peixe é um ingrediente que é difícil de harmonizar, muitas vezes, com vinho tinto, por exemplo. Né? Se a gente pensar, o peixe, se for um peixe gordo, pode ser então lá com vinho tinto, para fazer aquela regra que tu falou antes, Carol? Não vai ser ideal, tá? Porque o peixe, ele, em especial,
ele vai dar aquele gosto residual, né? Aquele gosto metálico, né? Não sei se alguém já teve a experiência aí de harmonizar um vinho tinto, claro. Tem alguns vinhos tintos que daria, sim, tá? Um vinho tinto leve e com uma acidez bem pronunciada. Tipo um gamay, né? Um gamay vai bem, por exemplo, com salmão, né? Um beaujolais. Mas se você pegar um vinho tinto tânico, tal, de guarda, e vai comer com um peixe, meu Deus, fica só um gosto metálico na boca, terrível. Então, não recomendamos. Por isso que sempre, peixes, vinho branco, né? Vinho rosé, mas por conta disso, tá? Aqui nesse quadro, né, ela pensa nas características que tem os ingredientes, ela abriu os ingredientes do prato, e qual que é o ingrediente que predomina? É isso que a gente tem que olhar sempre, essa regra, é isso que a gente tem que pensar. Qual é o ingrediente predomina no prato? Por isso que eu falo com vocês, às vezes, pizza, por exemplo. Eu tenho a massa, eu tenho molho de tomate, eu tenho queijo lá, que é igual em todas as pizzas. Vai ser isso que vai ditar a regra? Não, não vai, né? Vai ser ali o diferencial. Às vezes eu tenho bacon em uma, né? Algo que vai dar mais gosto. Salada, mesma coisa. Massa, mesma coisa. O que vai ditar é o molho, né? É o que vem por cima, os toppings ali, né? As coisas, os complementos, né? Porque normalmente é isso. Salada, às vezes os complementos vão só dar um toquezinho, mas não é o gosto. O que dá o gosto é o que? O molho, né? Então a gente entender no prato o que está dando gosto. Tem alguns pratos que mesmo a proteína, se a proteína só grelhada, ok, aí é uma coisa. Mas se eu tenho, né, uma proteína, aquela cheia de molho, né, um prato, né, mais gourmetizado ali, normalmente o que vai ditar a regra não é a proteína, é o molho, tá? Então, a gente vai pensar aí, desmembrar os ingredientes do prato, tá? E pensar nas características dos vinhos, perfil de vinho. Porque, assim, por exemplo, eu tenho aqui um vinho branco leve. Sauvignon Blanc, por exemplo, se eu pensasse, né? Aqui, conforme cresce a bolinha, melhor a harmonização. Se eu pensar o Sauvignon Blanc, ele tem notas herbáceas, né, que a gente viu ali na aula de vinhos brancos. Então, já vai combinar aqui com os temperinhos, né, com os temperinhos do taco. Muitas vezes o taco, ele tem o quê? Tem coentro, né, não sei se estou falando besteira, mas acho que sim. E aí, você vai ter que ver, o tempero verde é forte? Então vamos pegar um vinho branco mais com perfil herbáceo, tá? E vai dar super certo. Ou, né, vamos pegar aqui a acidez, olha, na gordura do queijo vai bem. Claro, aqui, ó, se vocês veem, ele faz um paralelo, né? Foi bem aqui no verde e foi bem no peixinho também, por causa da acidez. Um vinho tinto leve também iria bem, por conta também de ter a acidez, equilibrar com a gordura. E esse aqui eu não sei porque é grelhado, né? Ou tem essas notas mais defumadas. Então, pode ser o vinho tinto, ele já passou por madeira, tem um toque mais tostado, então também vai dar certo, tá? E aí fazer esse teste, onde mais vai ter afinidade, né? Tentar achar pontos em comum entre o seu prato e o vinho. Esse é o segredo, né? Essa é a harmonização por similaridade. Tá? Funciona muito bem, e aqui assim a gente não fica preso a pratos, né? Dá para improvisar, né? Dá para adaptar com o que a gente tem em casa, também pensar, às vezes, eu tenho aquele vinho lá com, né, o Sauvignon Blanc, que nem eu falei, que tem notas mais herbáceas, dá uma caprichadinha no tempero verde, vê se vai dar, se não vai dar diferença. Faz um teste já, faz meia porção com e outra sem, e faz o teste, porque assim, não adianta eu ficar falando. A harmonização é a gente treinar nossos sentidos, e para isso a gente precisa praticar, né? Não estou pedindo nada de muito difícil para vocês, então depois me deem o feedback aí, se funcionou, se não funcionou essas regras. Vinhos, por exemplo, com aromas de frutas vermelhas. Você tem um pato com calda de cereja, por exemplo? Olha, já achou ali o ponto, entende? São essas questões. Então, é esse raciocínio. Dá para pensar também na oposição, né? No oposto. Aqui no caso, né? O tanino, né, como eu falei, com a gordura, a acidez também com a gordura, isso é oposto. Mas, por exemplo, também doce com salgado, né? Então, tem um prato com muito, muito salgado, e aí, né, eu posso harmonizar com um vinho de sobremesa, tá? E também a gente tem aí uma outra harmonização que eu gosto muito, que é essa harmonização do que cresce junto, vai junto, né? A harmonização regional. Para mim, essa é a melhor de todas, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de um queijo de cabra com o vinho Sancerre, que é o Sauvignon Blanc.
fantástica essa região aqui, gente. Para mim foi uma das minhas favoritas na França. E eu amo queijo de cabra. Para mim é meio injusto esse slide aqui. Gente, isso funciona muito, né? Então, a gente pensando aqui no Brasil, né? Um taná com churrasco, sabe? E aí a gente vai fazendo a nossa adaptação. Te desafio a pensar em harmonizações regionais do seu local. Às vezes você está aí do lado de uma região vitivinícola, ainda não explorou isso, você está trabalhando só com regiões já mais estabelecidas. Eu te desafio a buscar vinhos locais e harmonizar com pratos locais. Depois me diz se não deu certo. Então, algumas regras aqui para finalizar. O vinho ele deve sempre ser mais ácido que a comida, mais doce também que a comida. Alimentos gordurosos precisam de um vinho ácido, ou até também de álcool, ou de tanino, né? Como eu falei. Então, aqui é a questão do contraponto, tá? O vinho amargo, ele pode ser equilibrado com alimentos doces. Então, assim, tem gente que diz, ai, Carol, eu não gosto de vinho doce com sobremesa. Tá certo? Tá ok, né? Claro que aqui eu já digo que não tá certo ou errado, mas tem até uma regra aqui para te dar suporte, porque também é o equilíbrio, né? Então, o amargor vai equilibrar com o alimento doce, tá? Vai justamente atenuar aquela doçura. O salgado não deve competir com a acidez de um vinho, tá? Use com moderação o sal, né? Para manter a nitidez. Tem tudo muita coisa em excesso, né? Fica uma coisa agressiva, fica pesado, tá? A harmonização é muita coisa assim, sensibilidade, tá? Então, também dá para equilibrar alguns alimentos doces com um pouco de acidez também, pensando nessa questão do contraponto, tá? E o álcool ele pode ser usado para cortar alimentos gordurosos ou equilibrar um prato doce, né? Como eu falei. Bom, pessoal, é isso, né? Essa aula de harmonização. Espero que vocês coloquem em prática, que é a melhor forma possível. Agradeço de coração aí por vocês terem acompanhado, né, nossos conteúdos, nosso caminho, e espero que tenha sido muito proveitoso. Confira também a outra playlist, né, com todos os conteúdos mais técnicos também que eu já tenho aí preparado, tá? Muito obrigada por me acompanhar nessa jornada. Buen camino, peregrina!